Camila, preciso que você me autorize a compartilhar o slide. Não tá aparecendo opção para mim. Tá falando somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Agora foi. Janela. Transtorno de personalidade. Deixa eu só achar qual que é aqui. Essa aqui. Acho que vocês estão vendo, mas não tá formato de apresentação. Agora tá. Ficou formato de apresentação? Não? Ainda não. Deixa eu Hum. parar de compartilhar. Aí agora eu coloco, que foi isso que eu fiz semana passada e deu certo. Aí eu coloco coloco o modo de apresentação. Depois eu compartilho de novo, vamos ver. Agora foi? Foi, show. Que aí eu paro de ver vocês. É por isso que eu sei que deu certo. Então vamos lá, gente. Boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí, cheguei. E vamos começar. Acho que talvez a Camila tenha falado no início que essa é a segunda aula que a gente combinou. Hoje a gente vai falar de personalidade e transtornos da personalidade. Ela tá gravando a aula para vocês poderem assistir depois, quem não pudesse nesse horário. E criou um link lá no YouTube que ela vai passar para vocês poderem assistir depois. Então vamos lá. Personalidade e transtornos da personalidade. Agora foi. Então, eu queria abrir com essa frase, que é: conhecer a personalidade é entender o modo único como cada indivíduo enfrenta o mundo. E aí, assim, para dizer que existem várias definições de personalidade, tem algumas bem famosas, algumas um pouco menos famosas, assim como existem vários testes de personalidade. Então, quando a gente está falando de um transtorno de personalidade, a gente está falando de características daquela pessoa que começam a causar problemas ou transtorno na vida dela. Então, vocês vão ver aí ao longo da aula, e falar assim: ah, mas eu tenho muito isso, ah, mas eu conheço alguém que tem isso, que tem aquilo. Então, a gente pode ter traços de vários tipos de personalidade sem configurar de fato um transtorno. E por isso que é importante entender o que é personalidade antes de partir para o que é patológico. Vocês estão ouvindo bem, né? Tá tudo bem. Tudo bem. Então, a personalidade pode ser definida como um conjunto de padrões duradouros de sentir, pensar e agir. Aí eu coloquei três definições diferentes aí na aula, que são do Gordon Allport, do Carl Jung, que era psicanalista, e da APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria. E vocês vão ver que apesar, elas são muito parecidas. Lá, o Gordon Allport fala que a personalidade é a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos que determinam a maneira única de um indivíduo se ajustar ao ambiente. Carl Jung falava: personalidade é o conjunto dos traços psicológicos que faz com que cada um seja singular. E a definição da Associação Americana de Psiquiatria é: personalidade é a soma das características mentais, emocionais e comportamentais de uma pessoa. Então, qual que é uma definição assim que a gente entende então que a personalidade ela agrega características psíquicas e comportamentais que tornam cada indivíduo único e que moldam a interação desse indivíduo com o ambiente e com ele mesmo. Tudo certo até aí?
Então, isso quer dizer que, embora eu tenha traços de personalidade que são comuns nas pessoas, né? Assim, a gente fazendo psiquiatria há um tempo, a gente consegue ver que, no fundo, as pessoas têm medos muito parecidos, inseguranças muito parecidas, desejos muito parecidos, mas cada um manifesta aquilo para o mundo de uma forma. E então, cada um interage com o mundo e expressa aquele desejo de uma forma, embora às vezes ele seja o mesmo. Então, aqui tem algumas teorias de formação da personalidade, né? Então, ao longo do caminho aí veio Freud, depois veio as teorias humanistas do Rogers, que inclusive é um filósofo um teórico, né, da educação, que teve várias contribuições para o modo como a educação funciona. Tem essa teoria dos traços, que é do Alpert, que é muito legal e que o pessoal usa muito nas avaliações neuropsicológicas. Tem a teoria comportamental, que também é do Bandura e do Skinner, que também acabam sendo, virando também aí um pouco teóricos da educação, e a teoria do desenvolvimento, do Piaget. Então, essas teorias, cada um tinha seu ponto mais importante, né? Então, para Freud, a personalidade é formada a partir dos conflitos entre os instintos, as experiências infantis e o mecanismo de defesa que aquela pessoa desenvolve. E para Freud, tudo tinha esse teor um pouco sexual, né? Então, ele traz isso para a formação da personalidade também. A teoria humanista, ela era mais focada no potencial humano, na autorrealização e na busca de sentido. Então, Rogers trazia muito isso, né? Que cada um tinha a sua forma de se realizar. E aqui a personalidade seria o resultado do esforço para alcançar esse potencial. A teoria dos traços, que é do Alpert, que eu falei que é muito usada na avaliação neuropsicológica, ela segue 5 grandes áreas. Então, a pessoa pode ter uma personalidade mais baseada em abertura, mais em consciencialidade, mais em extroversão, em amabilidade e neuroticismo. Então, cada uma tem os traços, né? O neuroticismo ali são as pessoas que têm traços mais obsessivos, mais ligados com rigidez comportamental, com seguimento de regra. Na extroversão, são pessoas que têm uma preferência por ficar mais no meio de outras pessoas, precisam dessa, ou têm essa necessidade, né, de estar num ambiente mais social. E assim vai, cada uma vai ter seus traços específicos. Então, assim, ninguém tem só neuroticismo. Você tem uma predominância, às vezes, do neuroticismo, mas não é só isso. Você também vai ter traços dos outros. Então, esses testes, eles se baseiam né, o resultado geralmente é qual que tem mais pontos, ou qual que se encaixa melhor ali, que tem uma tendência a ser uma personalidade mais dominada por aquelas características. Não quer dizer que as outras não apareçam. E a teoria comportamental social, que mistura aí um pouco Bandura e o Skinner, né? Que Bandura falava muito da influência do meio, e o Skinner fala muito do comportamento, né? O Skinner fez teste lá com ratinho. Se eu faço um barulho e dou o queijo, toda hora que ele escutar o barulho, ele procura o queijo no mesmo lugar. Então, isso deu origem a várias terapias que vieram depois. A terapia comportamental vem um pouco disso, de você ir desenvolvendo pensamentos automáticos ao longo da vida. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas que não importa a situação, né? Ela sempre acha que está sendo passada para trás, por exemplo. Ou ela sempre está desconfiada que alguma coisa está fazendo alguma coisa, alguém vai fazer mal para ela. Isso não necessariamente vai estar ali numa alteração de função psíquica, de pensamento, um delírio. Às vezes é a forma como aquela pessoa aprendeu a se relacionar com o mundo. Então, por mais que alguém diga que ama ela, que ela faz tudo certo, ela tá com
com esse pensamento de que faz tudo errado. Então, por mais que alguém diga que faz certo, ela vai continuar com esse pensamento automático que está fazendo errado. A teoria do desenvolvimento, que do Piaget, né, que falei da questão da educação, então o Piaget ele tinha uma tendência de pensar que o desenvolvimento ele vai acontecendo em estágios e que a gente só vai alcançar o próximo estágio quando a gente sentir necessidade dele. E aí que isso, né, conforme eu fosse avançando nos estágios, eu estaria formando minha personalidade. Então, vocês vão ver com isso, eu quis trazer mais esse quadro aí com comparação, para vocês entenderem que várias pessoas ao longo da história foram tentando explicar a formação da personalidade e que no fim ninguém tem tanta certeza assim de como é que isso funciona, né? E que se você pega essas teorias todas e destrincha, elas são diferentes, mas elas são muito parecidas. Elas, no fim, são muito parecidas e vem da nossa necessidade mesmo de categorizar, de dar nome para as coisas. Então, acho que tem aí uma ou outra diferença, mas no fim muda o nome que chama as coisas, mas é a mesma, são coisas muito parecidas. E aí, nesse sentido, vem uma pergunta que é muito frequente, que é, mas então como é que eu sei que a personalidade terminou de ser formada? Porque isso é importante para eu dar um diagnóstico. Então, a maioria das teorias diz que os principais traços de personalidade, eles vão se consolidar no final da adolescência e no início da vida adulta. Até uns 5 anos atrás, quando... Tem alguém com o microfone ligado, tá dando eco. Até uns 5 anos atrás, quando eu estava terminando a residência de infantil, estava tendo muito essa discussão, assim, se eu podia ou não podia dar diagnóstico antes dos 18 anos, e até talvez uns 10 anos atrás, essa resposta com certeza seria não, não posso fazer diagnóstico de transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Agora já tem aberto algumas. Ah, se for muito marcado, se for por um tempo considerável, se fizer alguma, se não se dever a nenhum transtorno mais maior que explique tudo. E aí agora já tem um CIS, assim, e aí na teoria pode fazer o diagnóstico antes dos 18 anos. Mas vocês podem ver que até alguns estudos eles vão dizer que a personalidade só realmente atinge amadurecimento gradual por volta dos 30 anos. A gente sabe que há algumas partes do nosso cérebro, por exemplo, o lobo frontal, que controla o impulso, né? Tem estudo falando que ele termina de se formar com 23, alguns falam 25 anos. Então, por isso, às vezes, essa tendência do adolescente, do adulto jovem ser mais impulsivo, e depois isso, quando a gente começa a ficar mais velho, muitos de vocês são novos, assim, né? Depois que a gente passa dos 30 a gente começa a pensar, não, como é que eu tinha coragem de fazer isso? Sim, mesmo eu sendo uma pessoa que sempre foi muito controlada, assim, né? Mas às vezes eu penso isso, ai, como é que eu tinha coragem de comer isso, de ir nesse lugar? Porque a gente vai ficando mais chato, sabe? Assim, mais preocupado com tudo. Como é que eu tinha coragem de dar plantão quando eu formei? Eu não daria um plantão agora, capaz. Então, assim, tem essas coisas que a gente vai. Que a gente fica mais corajoso. Mas na verdade não é mais corajoso, é mais impulsivo mesmo. Seguro de carro é mais caro, porque é mais impulsivo, né? Então. E aí, as transições da vida, os eventos marcantes, os eventos estressores, podem ir gerando pequenas variações, né? Mas a estrutura, que aí foi o que a gente conversou de função psíquica, ela tende a se manter, né? Eu provavelmente, assim, tenho ali posso ficar mais triste, mais feliz, passar por um episódio depressivo, por um luto, ou acontecer uma coisa que me deixa muito feliz, ganhar muito dinheiro, mas os meus traços de personalidade, eles vão tender a se manter mais estáveis.
Tá tudo tranquilo até agora? Tá, né? Se alguém quiser Tá perguntar, sim, tá bom. pode abrir o microfone e perguntar, tá? E a Tá tranquilo. epidemiologia? Muito difícil, assim, de ter estudos que digam, de fato, né? Quanto de transtorno de personalidade que a gente tem. Porque se eu entendo que a personalidade é um modo de funcionamento, isso só vai causar uma repercussão no sistema de saúde, por exemplo, se a pessoa começa a se preocupar com aquilo a ponto de procurar um atendimento, né? Às vezes eu vejo uns vídeos na internet, tipo assim, mas os narcisistas nunca procuram atendimento. Quem procura atendimento é quem está sofrendo na mão do narcisista, por exemplo. E é verdade, né? Às vezes você vai ouvir ali que, mas fulano faz isso comigo, faz aquilo, mas você pode até pensar que é um comportamento mais narcisista, mas essa pessoa geralmente não vai procurar atendimento, porque ela acha que ela tá certa, né? Tá fazendo tudo certo. Então, assim, quem que a gente vê mais na prática clínica? A gente vê mais os borderlines, né? Acho que no início até a ideia era fazer uma aula mais de borderline mesmo. E a gente vê muito os antissociais, que são os famosos psicopatas, né? Existia antes essa denominação, agora é transtorno de personalidade antissocial, o nome mais atual aí do DSM. E os transtornos evitativos ou de personalidade obsessiva compulsiva. Que aí eu vou explicar que eles não necessariamente preenchem critério para toque, mas têm essa característica muito obsessiva compulsiva como da personalidade mesmo. A prevalência, então, global é estimada em 10% a 13% da população, e essas prevalências mais pontuais aí do borderline, do antissocial e do obsessivo compulsivo, que são os que costumam acessar mais o sistema de saúde. E quais são os fatores de risco? Histórico de abuso de substância, tanto da pessoa quanto de familiares, a genética, né? Assim, às vezes eu pego crianças com traço de personalidade e sempre assim, é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe. Então, assim, a genética influencia muito. E Professora, os pode fazer uma traumas, pergunta? pode. Quando você fala de abuso de substâncias, pode-se dizer também o abuso de medicações também, seria nesse sentido? Sim, pode ser de medicações também. Ah, De tá, eu entendi. todas as substâncias, assim, né? Ah, sim, obrigada. Álcool, cigarro, tudo. E os ambientes familiares muito desestruturados, ou os traumas, né? Se a gente pensa lá nas teorias de formação da personalidade, uma das coisas que faz eu moldar meu comportamento é um trauma. Muitas coisas lá, até Freud falava, né? Muitas coisas que eu crio são para me defender, às vezes, né? Então, quanto mais desestruturado o ambiente, não sei se vocês gostam ou veem alguma série assim de pessoas, né, que tipo assassino em série, geralmente sempre tem essas histórias muito turbulentas aí por trás. É, Qual que é o impacto, né? O impacto são as comorbidades, então são transtornos que têm muita comorbidade. É muito difícil, às vezes, até separar o que que é personalidade e o que que é comorbidade. A gente tem uma paciente no ambulatório que eu acho que tem, não sei se tem alguém que estava aí comigo semana passada, que tem um transtorno de personalidade, né? E aí, sempre que acontece algum evento mais estressor, os sintomas depressivos pioram muito, a ansiedade piora muito, ela começa a ter várias outras questões que, quando as coisas estão mais estáveis, estão ali, mas ela vai levando, né? Então, essas comorbidades são muito importantes, e aqui também é importante dizer que é aí que o remédio entra, né? Assim, muitas vezes a gente usa medicação mais para tratar o comórbido do que de fato porque vai conseguir mudar a personalidade de alguém com uma medicação.
O outro impacto muito importante é nas relações, se a personalidade é a forma como eu me relaciono com o mundo. Se eu tenho um transtorno de personalidade, as relações vão ficar mais difíceis, né? O risco aumentado de suicídio e de autoagressão, principalmente no transtorno borderline e nos histriônicos. E o sistema de saúde, que tem procura frequente por serviços de saúde. Se a personalidade ela é estável e eu tenho um transtorno da personalidade, frequentemente vou demandar alguma questão devido a isso, né? Então, é uma coisa que tem uma busca muito frequente pelos serviços de saúde. E a questão social do estigma e das dificuldades de adesão ao tratamento. Tanto da pessoa que, eu sou assim mesmo, não vai mudar, quanto das pessoas que deveriam apoiar, né? Que às vezes começam a ter muita dificuldade. Às vezes tenta ali na primeira, na segunda vez que dá algum problema, mas depois começa, não tem jeito, né? Meio que deixa pra lá. Como que eu faço diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Tem os testes lá, que às vezes a gente encaminha pro neuropsicólogo fazer. No Brasil, esses No testes, Brasil, a maioria desses testes no Brasil, eles são de uso exclusivo dos psicólogos, né, dos neuropsicólogos. Então, tem alguns que a gente pode fazer, tem outros que não. Se a gente precisa de alguma coisa mais protocolar, às vezes a gente encaminha, mas é um diagnóstico de observação mesmo, de acompanhamento, que às vezes leva várias sessões, vários meses, né, de acompanhamento para você, de novo, perceber se aquilo se mantém estável, né? Então, às vezes a pessoa chega porque está deprimida. E aí você entra com uma medicação, a depressão melhora, mas passa um tempo, ela começa a queixar que, melhorou, mas tô sentindo vazio, tô sentindo que nada mais faz sentido, tô sentindo que. E aí eu tô igual, eu sempre fui. É assim, eu melhoro um pouco e volto a pensar nisso de novo. Então, será que isso é mesmo um quadro depressivo ou só um quadro depressivo, né? Tem as entrevistas estruturadas e os testes que eu já falei, que podem ajudar. E esse quadro aqui é o pulinho do gato, né? Que é a exclusão de quadros psiquiátricos que justifiquem os sintomas. Então, assim, lá no consultório, às vezes tem chegado umas avaliações neuropsicológicas assim. Tem TEA e transtorno borderline. Pode acontecer? Até pode, mas assim, se você vai lá e conversa e entende que às vezes aquelas crises que a pessoa entendeu como borderline acontecem na hora que a pessoa tem uma sobrecarga sensorial, tem uma alteração de rotina muito grande. Será que isso precisa mesmo de ter um outro diagnóstico? Ou será que isso está explicado dentro do autismo? Ou outra coisa que acontece muito é confundir borderline com bipolar, né? Então, isso é uma coisa mais, essa impulsividade, esse envolvimento em risco, ele é em fases ou ele é uma coisa que acompanha a pessoa na vida dela de uma forma mais estável? São coisas que a gente precisa se perguntar para fazer diagnóstico diferencial. Porque os sintomas de mania são esses: envolvimento em risco, aumento de comportamentos arriscados, ou autolesivos. Então, tem coisas aí que às vezes se parecem muito, por isso que o acompanhamento tem que ser longitudinal, porque aí eu vou observar o padrão do funcionamento. Esses são os principais. Nossa, agora que eu vi que eu esqueci de pôr um muito importante, depois eu vou falar dele sozinho. Que eu esqueci o histriônico. Agora que eu contei o caso do paciente, eu lembrei dele. Depois eu falo dele sozinho. Mas ele parece muito com borderline. Então, vou falar primeiro do borderline, que eu acho que é o que a gente mais pega e é o que mais impacta a nossa prática.
E é também o que parece mais aí na mídia, né? Teve uma época que tinha uma moça, eu não lembro se era no Big Brother ou na Fazenda, que falou que tinha transtorno borderline, aí um monte de gente estava falando disso. É, Então, o que que são os sintomas do transtorno borderline? É um padrão, esse é o critério-chave, ele sempre tem que ser obedecido. Eu colori o quadrinho errado, era o discípulo. Padrão persistente de instabilidade nos relacionamentos, na autoimagem e nas emoções. A principal característica, então, é a impulsividade. E aí, associada a esse padrão persistente de instabilidade, eu posso ter algum desses 5 critérios abaixo, né? Que é esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Então, aqui eu posso, por exemplo, aí foi a questão que eu falei do diagnóstico diferencial com TEA, né? Às vezes a pessoa não tem um social bom, então ela pode, às vezes, entender ali que uma amizade abandonou ela só porque a pessoa fez um outro amigo, né? Não, não necessariamente isso vai ser transtorno borderline, mas enfim. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado, relacionamentos muito intensos e instáveis, alternando entre idealização e desvalorização. E aqui é assim, gente, ama de manhã, de tarde a pessoa fala: não, minha cor preferida não é mais azul, minha cor preferida agora é amarelo. E acaba, não gosto mais, acabou, mentiu para mim, vai me abandonar. É uma coisa que tem que ser fora mesmo do padrão, né? A instabilidade na autoimagem. Então, assim, são pessoas que mudam muito, né? Cada dia tá de um jeito, muda o cabelo, muda a cor do cabelo, muda. Um dia chega vestida de princesa, no outro dia toda tatuada, toda de rock, tudo é bem, bem diferente, assim. A impulsividade em 2 ou mais áreas, sempre tendendo, né, a questões autodestrutivas, então gasta muito, faz muito sexo, abusa muito de substância, dirige de um jeito arriscado. Só que aí, tá vendo a diferença com o transtorno bipolar? Isso aqui vai ser uma coisa mais estável, assim, vai acontecer com uma frequência ou direto ao longo da vida e não só em períodos que está em mania. Comportamento suicida ou automutilação recorrente, instabilidade afetiva, que são as mudanças rápidas no humor, que é diferente também de ser bipolar, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa ou muita dificuldade para controlar a raiva, e ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios relacionados com o estresse. Eu acho que o que a gente vê mais na prática é a raiva e os sentimentos crônicos de vazio e esses comportamentos suicidas ou com automutilação recorrente. Por isso que nem tudo vai ser transtorno borderline, né? Então, toda vez que tem automutilação, vai ser borderline? Não, se fosse assim, a gente até 10% de borderline, porque a automutilação é uma coisa frequente, muito frequente em adolescente. Tem uma tendência a eles acessarem essas informações na internet e dizer que a automutilação melhora alguma coisa. Assim, vários pacientes já me falaram disso. Então, não necessariamente, né? É um dos sintomas. Vocês estão vendo que o diagnóstico exige 5 critérios. Exige também que tenha um padrão desse comportamento que dure pelo menos 6 meses a 1 ano e que comece no final da adolescência, início da fase adulta, né? Ninguém vira borderline aos 50. Com 50 anos, você já teve, né, uma trajetória inteira de personalidade. Então, sempre foi assim, a não ser, você pode até fazer o diagnóstico com 50 anos, mas aí tem que ter esse histórico de que teve esse comportamento a maior parte da vida e dos dias da vida, tá bom?
E, gente, isso chega assim, eu fico pensando assim, né? Que às vezes falando assim, é difícil a gente pensar que vai achar, olhar para isso e vai perceber que tem alguma coisa errada, né? Mas os pacientes chegam falando mesmo, assim, que tem muita dificuldade de relacionamento, que brigou com fulano e terminou e odiou ele por uma coisa que não devia. Às vezes, quando já passou, até eles percebem que passaram um pouco do ponto, né? Outra coisa é essa coisa do não sinto nada, né? Ah, por que que você tem se cortado? Porque eu não sinto nada. É para tentar sentir alguma coisa. Então, é uma coisa que também marca muito. E essa raiva, né? Que é raiva de tudo, raiva de todo mundo, eu não sei, eu só fico com raiva. Eu acho que talvez sejam sintomas mais frequentes. Eu vou só abrir aqui no meu Google o transtorno histriônico, porque ele é o mais parecido com o borderline. Se alguém tiver uma outra pergunta, pode ir me falando aí. Foi o que eu esqueci para trás. Acho que vocês não estão vendo, né? Então, Não. não, né? Tá. Deixa eu tentar mudar aqui a tela. Eu realmente, de hora que eu olhei o slide 2 vezes, mas eu devo ter, na hora que eu editei, excluído esse sem querer. Deixa eu parar de compartilhar e eu vou compartilhar essa guia da internet aqui. Estão vendo? Apareceu. Sim. Então, o histriônico, né? Ele é esse transtorno de personalidade caracterizado por um padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca de atenção. E os pacientes, então, eles têm uma tendência a ser um pouco mais sedutores, provocar, ter comportamentos para chamar atenção. São pacientes muito sugestionáveis, então eles agem de uma forma muito submissa para reter a atenção dos outros. Então, é a atualização das histéricas do Freud, né? Freud falava que se você colocasse numa sala dois esquizofrênicos junto com uma histérica, em 2 horas você tinha 3 esquizofrênicos. Então, assim, porque tem essa coisa muito sugestionável, muito dependente do que os outros pensam de mim, de que fulano vai me deixar. E aí eles agem dessa forma sedutora, e sedutor aqui não é só de se insinuar, não, né? Assim, é muito de essa pessoa em específico que eu falei aí da semana passada, ela tem muito isso, assim, então você não vai me abandonar, né? Mas eu não posso melhorar, porque se eu melhorar, eu não vou vir mais aqui. Aqui tem, né? O psiquiatra é para quem tá mal. Então ela criou um pouco isso, assim. Então ela sempre chega com uma atitude assim muito para baixo, chora, anda meio curvadinha, assim, para dizer que tá com dor, que tá difícil. Essas pessoas, elas também podem ter comportamentos autolesivos, mas muito direcionados. Então, são aquelas pessoas assim, eu tentei me matar, mas como foi? Eu peguei uma faca e falei que eu ia me matar. Então, é uma coisa bem... a palavra que o livro usa é essa, então eu vou usar, né? É bem teatral mesmo, assim, é bem
é bem direcionado, é muito para mostrar para os outros, né? Eu tinha, uma vez, assim, tinha uma pessoa que eu perguntava para ela, como você está hoje? Aí ela puxava a manga da blusa, assim, e me mostrava o braço cortado. Não respondia, nem que estava bem, nem que estava mal, né? Tem essa tendência a querer gerar esse impacto, achando que com isso vai conseguir as demandas que tá tendo, né? Prevalência estimada é de menos de 2% da população. É estimada aí que homens e mulheres tenham a mesma quantidade de transtorno de personalidade histriônico. E aí aqui, depois eu vou acrescentar lá no slide, tá? Tem os critérios diagnósticos. Então, é, padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca de atenção, com 5 ou mais os seguintes: desconforto quando não é o centro das atenções, interação com os outros inadequadamente sedutora ou provocativa, e aqui também pode ser meio inadequada, assim, né? Quando a pessoa às vezes tenta forçar uma intimidade que ela não tem. Mudança rápida e expressão superficial das emoções, uso da aparência para chamar a atenção para eles mesmos, discurso vago. Tô lembrando aqui de outra pessoa lá do ambulatório também, que ela, toda vez que eu pergunto como que você está, ela faz isso com vocês também, tá? Como é que você está? Ah, não sei. Mas você tá melhor ou pior do que da última vez? Não sei. Mas melhorou ou piorou? Sei. Então, assim, é sempre um não sei, um mais ou menos, sempre, né, essa tendência a dizer que tá muito difícil, que tá tudo muito sofrido, todas as sugestões que você dá para ficar melhor, acha um jeito de não ficar, né? Ah, mas você podia fazer um esporte. Ah, mas meu joelho dói. Então faz hidroginástica. Não, eu já tentei, mas tem uma pessoa lá que não é legal. Então, sempre tem o jeito de dizer que não vai ficar bom. E a sugestionalidade, né? Então, assim, é muito. A gente tem que tomar muito cuidado até de perguntar de sintoma para essas pacientes, né? Porque se a gente sugere muito sintoma, eles às vezes começam a ter tudo que você sugere. E a interpretação dos relacionamentos como mais íntimos que são. E mesma coisa, sintomas têm que ocorrer desde o início da idade adulta e tem que permanecer em todos os relacionamentos, em todas ou na maioria deles, né, das situações. Parei de compartilhar para eu voltar para o meu slide. Eu sei, gente, que é difícil de entender, viu? É uma coisa que vocês vão aí vendo e aí entendendo mais fácil. Mas são os dois mais difíceis, são os que aparecem mais também. Os outros são bem mais fáceis de entender. Próximo é o antissocial. Não, é muito absurdo. Primeiro que o consultório dele é outro nível total. Tipo assim, Alguém com o microfone aberto. Aí conversando lá com ele e tal, eu pedi. Padrão persistente de desrespeito e violação dos direitos dos outros desde os 15 anos, né, ou de antes. Aí esse é o antissocial que eu falei, né, que antigamente estava com esse nome de psicopatia, tentaram tirar um pouco esse nome para, vamos dizer assim, tirar um pouco do estigma, né? Aí hoje ele vem no DSM como personalidade, transtorno de personalidade antissocial. O diagnóstico exige mais do que 3 critérios. Esse aqui, o livro traz isso, né? Você precisa ter mais de 18 anos e evidência já de transtornos de conduta antes dos 15 anos. E o critério de exclusão é que não pode acontecer durante esquizofrenia nem durante transtorno bipolar. Por quê? Porque, voltando lá nas funções psíquicas, são doenças que alteram o controle dos impulsos e que
Então, pode ser atitudes impulsivas durante um surto, por exemplo, né? Aqui, de novo, personalidade. Então, a pessoa sempre é assim. A pessoa sempre não se conforma com as normas, sempre está tentando burlar uma, uma regra, repetidas ilegalidades, né? Então, são pessoas que começam a ter problema com a justiça mais jovens, mentem muito, manipulam muito para conseguir o que querem, impulsividade ou incapacidade de planejar. Irritabilidade, agressividade, brigas frequentes, agressões físicas frequentes, desprezo pela segurança própria ou alheia. Então, são pessoas que as pessoas às vezes tentam ameaçar, né? Ah, eu vou chamar a polícia. Não vai mudar nada, né? A irresponsabilidade persistente de trabalho ou finanças e ausência de remorso, que eu acho que esse aqui é o sintoma mais que a gente vê na mídia falando, né, dos antissociais, assim, que é não ter remorso. Verdade. Caroline, só sobre aí a evidência do transtorno de conduta antes dos 15 anos, é como se a pessoa apresentasse algum desses critérios? Sim, É isso? o transtorno de conduta, ele tem critérios muito parecidos, só que a gente não usa transtorno de personalidade antissocial antes dos 18, né? Aí fala com Então, transtorno de conduta, né? já é Tá. bem parecido, assim. É padrão de desobediência de normas, de não aceitar as regras, de manipular o comportamento, de fazer coisas e culpar os outros. Sempre, não, mas eu fiz isso porque fizeram isso comigo, mas aí quando você vai ver, não teve nada disso, né? Muita Certo. mentira. Então, tem alguns critérios que estão lá no transtorno de conduta. Só que, como é uma coisa muito séria, né? Estabeleceram que pelo menos o antissocial você não vai diagnosticar antes dos 18 anos. Uhum. Eu tenho, no geral, um cuidado grande com esses diagnósticos antes dos 18 anos, porque assim, o adolescente, gente, pela adolescência, ele já tem uma tendência a ser mais impulsivo, a modular muito o comportamento para tentar se encaixar. Que mais que pode acontecer? Mentir para conseguir escapar de algumas coisas. Então, assim, lembrando de novo, isso tem que ser uma coisa excessiva e muito frequente, que geralmente e que realmente causa um transtorno, né? Então, assim, acaba que vira transtorno de conduta mesmo antes dos 15 anos, ou dos 15 até os 18, tá? Mas é muito parecido os diagnósticos os critérios para transtorno de conduta. É, vou passar, tá? O outro, o narcisista, esse aqui também é fácil, né? Eu até ia pôr aqui e depois eu pus uma foto do Johnny Bravo, mas acho que vocês nem devem conhecer mais ele. Que é aquele moço que ficava só penteando o cabelo no desenho, né? E o narcisista vem da lenda do Narciso lá na. Era grega, né? Eu acho. Ou é romana? Agora deu branco. Mas que era a pessoa que morreu afogado olhando o próprio reflexo na água. Ele tentou pegar o próprio reflexo na água, né? Então, o narcisista ele tem um padrão persistente de grandiosidade e de necessidade de admiração e, consequentemente, falta de empatia, né? Se eu creio plenamente que eu sou muito mais importante e preciso receber atenção o tempo todo, eu não vou ser uma pessoa muito empática, né? Não combina. Então, o diagnóstico exige também pelo menos 5 critérios, aí grande sentido de importância pessoal, fantasia de sucesso, poder, beleza e amor ideal, sensação de ser especial ou único, necessidade de admiração excessiva, sentimento de direito, né? Então, eu tenho a expectativa de sempre ser tratado de forma especial, falta de empatia, inveja dos outros ou crença que é sempre invejado, exploração interpessoal para benefício próprio
e comportamento arrogante e altivo. Acho que todo mundo conhece, né? Alguém que tem comportamento assim. Então, são aquelas pessoas assim, ah, que fazem coisas em benefício próprio sem pensar muito em ninguém, né? Tá na moda muito também esse trem de narcisista. Minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, meu marido é narcisista. Nem sempre, né? Mas a pessoa pode mesmo estabelecer esse tipo de relação com alguém que tenha uma personalidade, às vezes, um pouco mais dependente, né? Eu acho que era Freud mesmo que falava das parcerias sintomáticas, né? Então, uma pessoa narcisista não vai encontrar uma pessoa que é também assim para se relacionar, né? Não vai bater, vai dar errado. É igual os ímãs lá, né? O polo positivo e negativo. Para eu conseguir me relacionar com alguém sendo narcisista, eu vou precisar encontrar alguém que comece, que eu consiga fazer acreditar que eu sou isso aqui tudo, né? A personalidade. Aí, o narcisista eu pulei porque ele combina muito com o dependente, né? As pessoas dependentes, elas têm uma necessidade de ser cuidado, que leva a comportamento de muita submissão, né? Então, você imagina aí uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões sem reafirmação, que encontra alguém que, que fala para ela que é a pessoa mais inteligente, mais legal do mundo, que dá tudo certo na vida dela, que ela tem que seguir o que ele fala. Então, são as parcerias mesmo. No personalidade dependente, né? Tem dificuldade de tomar decisões sem conselho e reafirmação, necessidade que os outros assumam responsabilidades importantes, dificuldade de esperar discordância por medo de perder o apoio, expressar, quer dizer. Então, são pessoas que não vão dar opinião porque tem medo de que as pessoas não concordem, não vão conseguir iniciar projetos porque não tem confiança naquele projeto, vai a extremos para obter apoio ou cuidado. Então, são pessoas que sempre estão se submetendo a relações que não fazem muito sentido para sentir que são apoiadas ou cuidadas. Sensação de desconforto ou impotência quando ficam sozinhos. Busca urgente de novas relações depois do término. E preocupações irrealistas com medo de ser abandonado. Então, você está vendo que aqui, ó, preocupação com medo de ser abandonado estava lá no borderline também. E estava lá no histriônico. Então, é importante a gente sempre olhar para os outros critérios. Isso aqui acontece muito também, né? Aí eu vou falar mulheres, porque eu acho que é mais frequente, a gente é mais fácil de ilustrar, assim, mas aquelas mulheres que estão em um relacionamento abusivo, que com muita frequência, assim que elas saem de um, sabendo que estava mesmo, elas acabam entrando em outro, muito parecido, né? Porque geralmente elas têm essa personalidade mais dependente, ou ficam arrastando aqueles relacionamentos muito ruins, porque, né, não conseguem tomar a decisão de sair de casa, não acham que vão ser capazes de ganhar o dinheiro delas sozinha. Então, tudo isso contribui, ou lembra muito para a gente esses transtornos de personalidade mais dependente mesmo. Eu vou voltar aqui no toque. No toque, não, no transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Então, as pessoas, assim, elas têm uma preocupação persistente com ordem, perfeccionismo e controle. E aí, imagina se elas não vão estar extremamente ansiosas, né? Ou talvez até ter toque também. O diagnóstico exige mais do que 4 critérios, então, preocupação excessiva com detalhes, regras e organização, perfeccionismo, que interfere no término das tarefas, devoção exagerada ao trabalho, excluindo os lazeres e os amigos, excesso de consciência, escrúpulo, inflexibilidade moral ou ética. Então, assim, são pessoas que vão, né, sei lá, pagar adiantado, nunca vão conferir 10 vezes se estão dentro da faixa na hora que estaciona. Dificuldade em descartar objetos, mesmo aqueles sem valor.
Não sei se vocês sabem, mas aquelas síndromes de acumulação, muitas vezes elas têm muito a ver com transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Relutância, ou com toque mesmo. Relutância em delegar tarefas a menos que sejam feitas à sua maneira. Então, pessoas que ficam tentando controlar tudo. Padrão de avareza nos gastos. E rigidez e teimosia. Então, assim, qual é a diferença para o toque? O toque, ele geralmente a pessoa tem um pensamento intrusivo que gera uma compulsão. Então, geralmente ele está ali numa esfera só, né? Isso aqui é a personalidade. Vocês estão vendo aí várias formas que a pessoa se relaciona com o mundo, que não só eu vou mudar a escova de lugar porque senão alguém vai morrer, né? Então, são coisas diferentes aí, tá bom? Embora o nome seja muito parecido. E o evitativo é o último. São as pessoas que têm um padrão de evitação de situações sociais por medo de crítica, rejeição ou humilhação. Então, são pessoas que não conseguem trabalhar porque têm medo de ser criticadas, têm relutância em se envolver com pessoas sem ter certeza que é ou não aceito, ou que está dentro do esperado. Tem medo de relações íntimas por medo de ser ridicularizado, de fazer alguma coisa errada. Preocupação excessiva com as críticas ou com a rejeição. Inibição em novas situações sociais por se sentir inadequado. Sempre está se sentindo incompetente e inferior. E relutância em assumir riscos pessoais ou novas atividades. Então, assim, resumindo, todos os transtornos de personalidade, eu fiz um quadrinho aqui, tá, gente? Que ajuda a gente a pensar qual que é o sintoma central de cada um, como é que é a relação com os outros, como é que é a impulsividade. Pedir ajuda pro Perplexity, até coloquei aí embaixo. Que aí depois fica fácil de ver tudo junto. Então, assim, lembrar, gente, que então eu posso ter traços, assim, eu fico lendo esse transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, assim, tenho muitos traços obsessivos, muito. Quem me conhece sabe, a Camila talvez tenha visto lá. A Carol sempre fala, as planilhas de PMSU são as mais organizadas, mas é porque eu sofro com isso, eu preciso de organização, eu preciso de colocar as coisas. E às vezes eu perco tempo com isso, viu? Organizando, nem deveria. Mas enfim, não acho que chega a ser um transtorno de personalidade, porque é uma coisa que às vezes está ali, tem um critériozinho ou outro, mas tem que ser de fato uma coisa que impacta a vida da pessoa para a gente fazer esses diagnósticos. Porque os traços, todo mundo tem um traço evitativo, tem um traço obsessivo, tem um traço narcisista, tem um traço dependente, né? Então, isso começa a nos atrapalhar quando isso toma uma proporção muito grande e começa a atrapalhar tudo na minha vida, né? Porque a relação que eu estabeleço com os outros a partir da minha personalidade, geralmente é a relação que eu vou estabelecer em todos os lugares. Então, assim, dando um exemplo, uma pessoa que ela tem essa tendência, né, a pegar coisas demais, ela quer controlar tudo. O que é que ela vai começar a fazer? Ela vai pegar um monte de coisa e aí ela vai se sobrecarregar em algum momento. E aí, só que o que ela não percebe é que ela faz isso em todas as relações. Então, quando você vai ver, tô sobrecarregada. Tá sobrecarregada com o quê? Tá com problema no trabalho porque não consegue falar não para ninguém. Tá com problema em casa porque não consegue falar não pro marido. Tá com problema com a mãe porque não consegue falar não com a mãe. Então, assim, é a forma que eu me relaciono com o mundo, é a forma que eu me relaciono em todas as minhas relações. Então, por isso que é importante a gente se conhecer para não ficar caindo nessas armadilhas. Então, o que eu ia falar? Eu tô pensando aqui. Então, no fim, o que essa pessoa tem? Essa pessoa tem uma necessidade de controle, ela não vai conseguir delegar as tarefas, ela acha que se ela deixar para alguém fazer, ninguém vai fazer,
ou não vai fazer do jeito que ela gosta. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, às vezes, a gente precisa ouvir o que a pessoa não diz, né? Porque às vezes ela está dizendo de uma outra forma, ou ela ainda não percebeu. Então, assim, é importante a gente ficar atento para esses modos de funcionamento, para a gente conseguir perceber quando a coisa estiver causando um sofrimento muito grande, né? Assim, via de regra, todos os transtornos de personalidade eu só vou diagnosticar. Se eles não forem melhor explicados por um quadro psiquiátrico maior, já falei isso. E segundo, se eles estiverem causando prejuízo social, laboral, emocional, familiar, né, em várias esferas da vida. Então, eu fechei com essa frasezinha aí, que a compreensão da personalidade é a chave para enxergar o outro com empatia e tratar melhor do sofrimento humano. E lembrar de novo, assim, do acompanhamento longitudinal, que eu vou ter que ver essa pessoa várias vezes, eu vou ter que escutar várias coisas da vida dessa pessoa para eu chegar na conclusão de que isso é um transtorno de personalidade, né? Não é uma coisa. Os pacientes chegam muito afoitos com o diagnóstico, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando também, que não é uma coisa que eu vou dizer na primeira vez que a pessoa vai lá. Eu preciso de muito mais tempo de observação. E era isso. Quem tem alguém que tem alguma pergunta? Aline, tem pergunta da Camila. É Vai lá, porque eu acho que Camila. ela não deve ter conseguido Ah, tá. falar, né? Eu E vou aí tá no sair chat. da apresentação. Peraí. Porque eu não consigo ver o chat quando eu tô Então, apresentando. Ah, tá. Desculpa, eu esqueci de falar do tratamento, é mesmo. Então, o tratamento, ele é mais terapia mesmo. Eu uso muitas medicações como um auxílio. Por exemplo, no borderline, a gente usa muitas vezes medicações antipsicóticos, por exemplo, porque eles ajudam a conter um pouco a impulsividade. Com muita frequência eu uso lá nos histriônicos antidepressivo. Na personalidade obsessivo-compulsiva, eu uso os inibidores da recaptação da serotonina, porque eles tendem a diminuir o, o fluxo, né, dos pensamentos mais obsessivos e a rigidez de comportamento. Mas, assim, os melhores tratamentos são as terapias. A gente usa mais frequente TCC. Sempre falo que a terapia cognitivo comportamental tem um viés aí, que é o viés de. É uma terapia que ela tem um começo, meio e fim, ela é mais protocolar, então eu acho que ela é muito mais estudada e aparece muito mais nos estudos. É, e tem uma alça da TCC, que é a DBT, que é a dialética, que é o padrão ouro hoje para tratar borderline. Mas que também é uma terapia comportamental, né? As outras precisam muito dessa colaboração do paciente, né? Porque se é uma coisa da minha personalidade, eu preciso de muito treino para conseguir reconhecer que eu estou agindo, às vezes, ali no automático e tentar modificar o comportamento. Por isso que muitas vezes é a TCC mesmo, né? A TCC, assim, só para vocês terem uma bem resumido, tá? A TCC, ela diz que a gente vai desenvolvendo comportamentos, inclusive uma outra terapia para borderline é a terapia dos esquemas, né? A gente vai desenvolvendo esqueminhas lá na nossa cabeça. Toda vez que acontece isso, eu vou fazer isso. Toda vez que acontece isso, eu vou fazer isso. Toda vez que acontece isso, eu vou fazer isso. E isso vai gerando pensamentos e comportamentos automáticos. Então, chega uma hora que. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu. Alguém fala para mim que se eu não tirar 10 na prova, eu não sou inteligente. Aí, o que que eu faço? Eu começo a estudar muito, estudar muito, estudar muito, porque eu tenho que tirar 10 na prova.
Aí, a primeira vez dá certo, eu tiro 10, a segunda vez dá certo, eu tiro 10, a terceira vez dá certo, eu tiro 10. Vai chegar uma hora que eu não vou tirar 10, que prova não depende só de estudar. E aí, qual que é a conclusão automática que eu vou chegar? Que então eu não sou inteligente. E aí, isso pode gerar várias questões depois disso, né? Pode isso me desmotivar completamente, porque para que eu vou estudar se eu não sou inteligente? Então, enquanto eu não venho e não trabalho, né, essa crença, esse pensamento automático, que a nota 10 mede minha inteligência, eu não vou conseguir modificar meu comportamento. Então, o que a gente faz é fazer a pessoa perceber o quanto que aquele comportamento tem prejudicado ela. Então, assim, às vezes é isso mesmo, né? Mas o que que você ganha com isso? E o que que você perde? Porque, às vezes, aquele comportamento, naquele contexto específico lá da infância, por exemplo, fazia muito sentido. Mas agora, será que precisa eu continuar correndo atrás do 10? Cadê o 10? Né? O que que é tirar 10 na vida? Talvez na prova até tenha 10, né? Mas na vida não tem 10. Então, eu preciso aprender a questionar esse pensamento. A gente trabalha muito com o questionamento das crenças mesmo, né? Será que isso é mesmo verdade? Será que todo mundo que não me atendeu no telefone não me ama mais? E eu vou me machucar por isso? Então, são coisas que acontecem lá no transtorno da personalidade. Mais perguntas? Caroline, Hum, se você permitir fazer perguntas, até sobre a aula passada, na verdade, hum, é que nessa semana nós discutimos em sala um hum. pouquinho mais sobre o transtorno do pânico e da ansiedade generalizada, Sim. sobre os gatilhos, assim, a diferença de gatilho, o que pode ser identificável, se é no ataque ansioso ou é no transtorno de pânico, a gente ficou meio assim nessa discussão, sabe, nessa dúvida. Se você puder, nesse momento, falar um pouquinho de qual gatilho que é identificável, qual que não é. Acho que no DSM ele diz que o transtorno de pânico não tem gatilho. Não é isso que você está perguntando, Júlia? Sim, É, né? É isso mesmo. Ele diz que o transtorno do pânico, para a gente diferenciar uma crise de ansiedade de uma crise de pânico depende do gatilho, que na crise de ansiedade geralmente tem gatilho e na crise do pânico não tem. Ou pelo menos a pessoa não consegue perceber ele, né? É isso, não é? é, é isso. É exatamente isso, assim. Talvez a pessoa não perceba. Mas ele, ele geralmente ele existe, sabe? Mas assim, é meio que tipo assim, eu briguei com meu marido, eu tive uma discussão feia com meu marido, e aí eu tive ansiedade. No pânico, não. Eu tava lá trabalhando e não aconteceu nada, eu levantei para ir no banheiro e de repente eu comecei a passar mal. Então a pessoa não consegue identificar o gatilho. E isso torna o tratamento um pouquinho mais complicado, porque eu preciso achar, às vezes, o gatilho para eu parar de ter crise, né? Que senão qualquer hora vai acontecer de novo, que aí vem a questão do transtorno de pânico, que é o medo que a crise se repita, né? Então, o que que acontece na ansiedade? O paciente começa a evitar o gatilho. Aquilo ali me dá ansiedade, ou me dá crise de ansiedade, então eu não vou fazer mais. E aí, no pânico, isso fica mais difícil. A pessoa fica com esse receio de que a crise venha o tempo todo, porque ela não identificou o gatilho. E às vezes não tem mesmo, assim. É mais a resposta adrenérgica mesmo, de disparar o coração, achar que vai morrer, que não está conseguindo respirar, que deve ter sido o que vocês viram lá na aula. Legal, muito obrigada. Deu para entender? Arrasou. Você acha que conseguiu entender? Arrasou, foi ótimo. Então Obrigada. tá bom. Aqui é Mariana. Mariana Vitória estava lá na aula comigo semana passada.
Mas não foi ela que atendeu a pessoa que eu tô lembrando. Estava assim, mas eu identifiquei algumas coisas também na paciente mais Ah, depressiva. aí, tá vendo? Porque realmente. E a gente teve um exemplo. Ô, Camila, eu acho que essa parte pode. Se puder parar de gravar. É só para eu dar um exemplo.